Pessoal, vamos continuar então o nosso assunto, quarta ideia associada à subtração, e a seguir a gente vai entrar em alguns exercícios. Acompanhe comigo aí. A professora Juliana tem um pacote com 250 folhas de papel sulfite e vai separar 72 folhas para usar em uma aula do 6º ano. A pergunta que ele coloca para a gente aí é: quantas folhas vão sobrar? O que nós temos então nessa situação? A quarta ideia de subtração: separar quantidades. Então ela tem um pacote com 250 folhas e vai separar 72 folhas para usar. Então, quantas folhas sobram? As 250 que ela tem, menos as 72 que ela vai separar para usar. Cuidado que quando você soma e subtrai, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Ok? Então, vamos fazer aqui, ó. 4, pede emprestado 10, menos 2, 8. 4 menos 7 não dá. 14 menos 7, 7. E aqui sobra 1. 178. Vão sobrar 178 folhas. Então, se ela tem 250 e separa 72, é porque ela vai sobrar para ela a subtração, a diferença. 250 menos 72 folhas que ela vai usar, sobram 178. Tá bom? Então, vamos emendar agora em alguns exercícios relacionados aí a essa ideia. O exercício número 1, que está dizendo o seguinte: Ana tem 73 anos e a neta dela tem 19 anos. Quantos anos Ana tem a mais do que a neta? Já vimos aquela ideia de saber a mais e a menos, a ideia da subtração. Um probleminha simples: 73 menos 19. Tá bom? Beleza, 73 menos 19. Isso vai dar o quê? Ó, 13 menos 9. 13 menos 9, 4. 6 menos 1, 5. Ela tem 54 anos a mais do que a neta. Ok? Segundo exercício. Lucas tinha R$ 385 depositados na conta bancária. Retirou 145 e dessa quantia separou 87 para o pagamento de uma prestação em uma loja de roupas. Certo? Quanto restou na conta bancária? Então, o Lucas tinha 300, ele depositou 375. Certo? Se ele depositou 385, se ele tinha 385 na conta e ele retira 145 e dessa quantia separou 87 para o pagamento de uma prestação em uma loja de roupa. Quanto restou na conta bancária? É a primeira coisa. Ora, se ele tinha 385 na conta e ele tira 145, quanto que sobra na conta? 5 menos 5, 0. 8 menos 4, 4. 3 menos 1, 2. Então, sobra R$ 240 na conta bancária dele. É óbvio fazer a subtração. 385 que ele tinha na conta, menos os 145 que ele retirou. 240. Ok? Respondido letra A. Quanto restou na conta bancária? Restou a diferença entre o que ele tinha depositado e o que ele tirou. Então, 240. Letra B. Quanto ainda ficou com o Lucas? E aí está um detalhe. Quanto que ficou com ele? Ele tinha 385, ele saca da conta bancária 145. Então, ele tinha 145 na mão. E desses 145, ele separou 87 para pagamento. Então, dos 145, ele vai tirar 87 para pagar uma prestação numa loja de roupa. Quanto que vai sobrar para ele? 145 menos 87. Temos 15 menos 7, 8. Aqui ficou o 3, pede emprestado 13. E 13 menos 8, ok? E vai dar 5. Então, ficou com o Lucas ainda R$ 58, quando ele tinha lá os 145 e paga 87. Beleza? 145 menos 87, R$ 58. Tá aí, então, o nosso exercício número 2. Certo?
Muito tranquilo. Vamos ao nosso exercício 3. Em uma campanha de vacinação, a previsão era de que no mínimo 20 mil crianças fossem vacinadas em 2 dias. No primeiro dia foram vacinadas 11.640 crianças. No segundo dia, 3.264 crianças a menos do que no dia anterior. Verifique se o objetivo foi alcançado. Então, a ideia, a campanha de vacinação era fazer uma vacinação aí no mínimo 20 mil crianças. Em 2 dias. Primeiro dia, quantas crianças foram vacinadas? 11.640. Ok? Segundo dia. No primeiro dia, 11.640. No segundo dia, 3.264 a menos que no dia anterior. Ou seja, 11.640 menos 3.264. Isso é muito importante você perceber com relação à interpretação do problema. Porque no primeiro dia a quantidade é 11.640. E no segundo? No segundo foi menos do que no primeiro dia. Quanto menos? 3.264 a menos. Então é só fazer o número de vacinações no primeiro dia, 11.640, menos aquela quantidade a menos, que foi 3.264. Beleza? Fazendo essa conta, então, nós temos 10, pedir emprestado, 0 menos 4 não dá, 10 menos 4, 6. Aqui sobram 3, pede emprestado, sobra 5 e vira 13. 13 menos 6, 7. 5 menos 2, 3. Pede emprestado do 1 para virar 11. 11 menos 3, 8. Resposta, 8.376 crianças vacinadas no segundo dia. O objetivo foi alcançado? Ora, vamos fazer então a quantidade de crianças vacinadas no primeiro dia, certo? Mais a quantidade de crianças vacinadas no segundo dia, que foram 8.376 crianças. Basta então você somar o total do primeiro, o total do segundo, para verificar aí se o objetivo foi atingido, lembrando que o objetivo é de 20 mil. Certo? Muito bem, então vamos fazer a soma. 0 mais 6 dá 6, 7 mais 4, 11, vai 1, 6 mais 3, 9, mais 1, 10, vai 1, 8 mais 1, 9, 9 mais 1, 10, vai 1, 1 mais 1, 2. Então foram vacinadas, juntando o primeiro e segundo dia, 20.016 crianças. Como eles queriam vacinar no mínimo 20 mil, então o objetivo foi alcançado. Beleza? Tá claro? Esse foi o nosso exercício número 3. Certo? Vamos ao exercício número 4. Heitor Villa-Lobos, músico brasileiro, viveu de 5 de março de 1887 a 17 de novembro de 1959. Quantos anos completos ele viveu? Certo? Quantos anos completos ele viveu? Então, ele nasceu em março, ok? Nasceu em março e morreu em novembro de 1959. Então, ele chegou a completar mais um ano lá no ano de 1959, porque ele morreu em novembro. Então, é só fazer 1959, que é o ano da morte dele, menos o ano de nascimento, que é 1887. Ok? 9 menos 7, 2. 5 menos 8 é, na verdade, 15 menos 8. 7 e 8 menos 8, 0. Então, ele viveu 72 anos. Ok? Beleza? Certinho, confere as contas. 72 anos. Exercício número 5.
Paulo tinha 50 figurinhas. Ele deu 11 figurinhas para o irmão, uma dúzia para a irmã e, brincando, perdeu 10 figurinhas. Com quantas figurinhas ele ficou? Bom, ele se desfez aí de 11 figurinhas que ele deu para o irmão, uma dúzia, são 12 unidades, uma dúzia para a irmã e perdeu 10 brincando. Então vamos ver o total que ele perdeu? 11 mais 12, que vai dar aqui 23, mais 10, 33. Então ele se desfez de 33 figurinhas. 50 menos 33. Você vai ver com quantas figurinhas ele ficou. Tá legal? Pode usar a ideia de completar, fazer mentalmente aí, problema nenhum. Você vai encontrar 17, né? Mas fazendo o cálculo, olha lá, pede emprestado 4, aqui vira 10. 10 menos 3, 7. E 4 menos 3, 1. Então ele ficou com 17 figurinhas, tá bom? Então são exercícios básicos para a gente pegar a noção de adição e subtração. Tá legal? Tem um títulozinho de adição e subtração, operações inversas. Nós vamos iniciar alguns exercícios que agora vai envolver, né, uma série de exercícios misturados, de adição, subtração e por aí vai. Ok? Muito bem. O que nós temos aqui? No primeiro exercício, pensei em um número, somei 18 e obtive 83. Em qual número pensei? Pensei em um número, somei 18 e encontrei 83. Aí que vem a ideia da operação inversa. Se eu tenho um número somado com 18 dá 83, para encontrar esse número, basta fazer a operação inversa, 83 menos 18. Ok? Como nós estamos aí num contexto de matemática básica, né? 83 menos 18. Vai fazer a subtração, pede emprestado e faz 13 menos 8. Tá certo? Ok? A ideia do pede emprestado, sobram 7 aqui. Beleza? E aí fazemos 13 menos 8, 5. 7 menos 1, 6. Então o número que eu pensei foi o número 65. Se eu penso no número 65 e somo 18, eu encontro 83. Tá certo? Muito bem. Exercício 2. Pensei em um número e subtraí 136 dele, ou seja, pensei em um número e tirei dele 136, certo? Em seguida, somei 287 ao número obtido. Em seguida, somei, então peraí, pensei em um número, subtraí 136. Em seguida, somei 287, ok? 287, ele soma 287 ao resultado obtido, certo? E o resultado foi 621. Em qual número eu pensei? Então, ele pensa em um número, subtrai 136. Aí vai dar um resultado. Tá legal? Então, deixa eu esquematizar isso aqui um pouquinho melhor para vocês por causa do nosso espaço. Então, a ideia é essa aqui, ó. Ele pensa em um número, aí ele fala que ele subtrai 136. Aí dá um resultado aqui, ó. Dá um resultado aqui. Em seguida, ele pega esse resultado e soma 287 a ele. Então, ele pegou o resultado daquela subtração, somou 287 e deu como resultado 621. Qual número eu pensei? Ora, se aqui eu tenho um número que somado com 287 dá 621, para saber qual é esse número é só fazer 621 menos 287. Ok? Beleza? Aí nós temos o pede emprestado, 11 menos 7, 4, aqui sobra 1, pede emprestado fica 11 aqui, 5, 11 menos 8, 3, 5 menos 2,
3. Então, nós encontramos o número 334. Ele é o número que, somado com 287, vai gerar o 621. Então, agora, voltando, que eu estou fazendo a volta, ó, aí eu faço a operação inversa. Então, o cara está somando, eu faço a subtração e encontrei ele. Agora, eu tenho 334. Então, existe um número que, subtraído do 136, quando você faz ele menos 136, dá aqui o 334. Se ele está subtraindo, é só somar. É só fazer o 334 e somar com 136. Aí a ideia da operação inversa. Se na ida você soma, na volta você subtrai. Se na ida você subtrai, na volta você soma. Então é só somar agora. 6 mais 4, 10, vai 1. 3 mais 3, 6. Mais 1, 7. 3 mais 1, 4. 470. Beleza? Então, o número pensado foi o número 470. O 470, quando você subtrai 136, você encontra 334. O 334, quando você soma 287, você encontra o 621. Então, o número pensado foi o número 470. Beleza? Está aí o nosso exercício número 2. Certo? Vamos ao 3. O exercício número 3, ele coloca assim, exercício 3. Em determinado dia, a medida da temperatura em uma cidade, ela subiu 14 graus, das 6 até as 12. Das 12 até as 24, até meia-noite, caiu 9, chegando a 16. Qual era a medida da temperatura às 6 horas desse dia? Então, olha só, às 6 horas tinha uma temperatura aqui. Ela subiu, está aqui no enunciado, ó, ela subiu 14. Beleza? Subiu 14. Então, é esse valor mais 14. Subiu 14 graus. Beleza? Aí depois ele fala assim, depois ela cai 9. Então, quando ela sobe 14, ela dá um resultado aqui, ela cai 9. Ela caiu 9 graus. Chegando ao resultado 16. É igual ao exercício anterior. Qual era a medida da temperatura às 6? Ele quer saber essa temperatura. Vamos fazer a operação inversa. Se aqui eu tenho uma temperatura subtraído 9 dá 16, é porque eu faço 16 mais 9, que dá 25. Opa, aqui eu botei 26, 25. Tá certo? Então, 25. Então, quer dizer que aqui era 25. Aí eu tinha um número, uma temperatura que somado com 14 dá 25. Só fazer 25 menos 14. Ou aqui, se você quiser completar, você vai encontrar a temperatura de 11 graus. Então, a temperatura procurada é 25 menos 14. A temperatura às 6 horas era de 11 graus Celsius. Ok? Tanto que se você faz 11 mais 14 dá 25, 25 menos 9, 16. A temperatura era 11, subiu 14, ok? Aí foi para 25. Caiu 9, finalizou em 16. Certo? Feito, então, mais um exercício. Beleza? Então, um exercíciozinho que pegou a ideia de adição e subtração. Nesse tempo aí que nós temos, nós já vamos iniciar a operação de multiplicação de números naturais. Tá bom? Primeira ideia associada à multiplicação é a ideia de você adicionar parcelas iguais. Ok? Adicionar parcelas iguais. Então, vamos ver o que isso significa. Qual o preço de um aparelho de telefone que é vendido em 3 prestações de R$26? Então, você vai pagar R$26 3 vezes 26, mais 26, mais 26. Isso significa 26 vezes o 3. Esse é o significado da operação de multiplicação. A multiplicação, ela é uma adição de parcelas iguais. Então, 3 vezes o 26 significa 26 mais 26 mais 26. Só que a multiplicação é um dispositivo que permite fazer essa soma de maneira rápida. E aí nós temos toda a ideia de tabuada, que é necessário saber, né?
e fazer a conta. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, na verdade, o preço do aparelho é R$ 78,00, que você paga em 3 prestações de R$ 26,00. Ok? Essa é a primeira ideia, adicionar parcelas iguais. A segunda ideia associada à multiplicação é a disposição ou representação retangular. Observe a vista de cima de uma sala de aula. Qual o número total de carteiras? Ok? Então, estou pensando na carteira dos alunos aqui, tá bom? Dê uma olhada. Nós temos uma disposição retangular que nos mostra que nós temos 8 carteiras nesta posição aqui na horizontal, no comprimento do retângulo, né? E temos 5 na largura. O que isso significa? Nós temos 5 fileiras. Então, a professora está aqui olhando para a sala de aula, nós temos 5 fileiras com 8 alunos em cada fileira. Então, quer dizer que eu tenho 8 alunos, 5 vezes. 8 vezes 5. Então, nós temos um total de 40 carteiras nessa sala de aula, pensando no caso aí dos alunos, tá bom? Uma coisa importante da gente comentar é que a multiplicação, ela é representada também pelo pontinho. Um ponto significa multiplicação. Então, aqui nós temos 8 vezes 5, 40. Essa é a disposição retangular. Toda vez que você tem uma disposição retangular, você não precisa de contar um por um. Você conta lá o comprimento do retângulo, conta lá na largura e multiplica. 8 vezes 5, 40. Então, sem contar um por um, nós temos 40 carteiras. Tá bom? Terceira ideia associada à multiplicação: contar possibilidades. Aqui nós temos um princípio que ao longo da matemática aí no ensino médio, a gente vê como o chamado princípio fundamental de contagem. Ele diz assim: em uma lanchonete há 4 sabores de suco, né? O suco é de laranja, abacaxi, melancia e açaí. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha a pedir um suco? Então veja, cada fruta que você escolhe o sabor, laranja, para cada fruta eu tenho 3 possibilidades de tamanho. Então, para laranja eu tenho 3 possibilidades, que pode ser laranja, pequeno, médio e grande, abacaxi, 3, pequeno, médio e grande, melancia, 3, também pequeno, médio e grande, e também açaí, 3 possibilidades. Então, de quantas maneiras diferentes você pode pedir o suco? 12. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Certo? E aí você percebe que isso é o mesmo que multiplicar as possibilidades, 4 vezes 3. Então, quando você vai contar as possibilidades, essa é uma outra ideia associada à multiplicação. O princípio fundamental, o PFC, princípio fundamental de contagem, diz assim: se um evento, escolha dos sucos, dos sabores, pode acontecer de 4 maneiras diferentes. Em um outro evento, escolha dos copos, dos tamanhos dos copos, pode acontecer de 3 maneiras diferentes. O evento composto pelos dois, ou seja, suco em copos de tamanhos variados, pode acontecer de 4 vezes 3 maneiras diferentes, ou seja, de 12 maneiras diferentes. Então, esse é um exercício que você não precisa de ficar montando todos os esquemas, basta você multiplicar as possibilidades. Você tem 2 tipos de camisa e 3 tipos de calça. De quantas maneiras diferentes você pode se vestir? 2 vezes 3, 6. Esse é o princípio multiplicativo associado a contar possibilidades. É mais uma aplicação de multiplicação. Tá legal? Bom, a quarta ideia associada à multiplicação é a ideia de proporcionalidade. Veja como estão sendo vendidas maçãs na banca do Alfredo. Márcia vai precisar de 6 maçãs para fazer uma torta. Quanto ela vai gastar na compra de 6 maçãs? Olha a ideia de proporcionalidade, né? 3 maçãs custam R$5. Se 3 maçãs custam R$5, ela vai precisar de 6 maçãs. Então, ela vai precisar do dobro de quantidade. Então, se eu dobro a quantidade de maçãs, o que acontece com o preço da maçã?
ele também dobra. Então, na verdade, ela vai gastar R$ 5 duas vezes. Ela vai gastar R$ 10 na compra de 6 maçãs. Essa é a ideia de proporcionalidade. Quando você fala de proporcionalidade, é quando você está comparando grandezas e quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, se eu dobro a quantidade, eu dobro o valor. Se eu reduzo a metade a quantidade, eu reduzo a metade o valor. Essa é a ideia de proporcionalidade. E a proporcionalidade a gente também usa o conceito de multiplicação. Bom, com isso então nós vamos fazer mais uma pausa, finalizamos aqui a noção de multiplicação e já já a gente continua com alguns exercíciozinhos de multiplicação e vamos dar continuidade às operações, às propriedades que nós temos ainda para ver dentro da multiplicação, tá legal? Então, até já no nosso próximo encontro.